o São Paulo é uma montanha-russa. A gente tinha acabado de vir de uma classificação contra o Racing, fora de casa. O São Paulo não ganhava na Argentina desde 2005, 16 anos, jogando um bom futebol. O São Paulo foi dominante, foi protagonista jogando fora de casa. Você vai jogar contra um Flamengo, que é uma equipe que, querendo ou não, ganhou de 5, mas continua sendo freguês, ficou 4 anos sem ganhar da gente. E assim, cara, não dá pra reconhecer, a gente não sabe qual que é o São Paulo. Se é o São Paulo que jogou Paulista, se é o São Paulo que joga Libertadores, ou é esse São Paulo do brasileiro, que é um time regular, que é um time que passa dificuldade de ganhar de Cuiabá, que passa dificuldade de ganhar de Atlético Goianiense, entendeu? A gente não sabe qual que é o time do São Paulo hoje. A grande questão é, o São Paulo não pode só jogar bem com aqueles 11 em específico em campo, com aquela formação específica. E o São Paulo muda demais. Não só o time em si, a escalação, mas o jeito de jogar. Isso é o que mais me incomoda. A gente vai ter desfalques, a gente vai perder, até porque o calendário brasileiro é um calendário difícil. Mas o que mais me incomoda é a gente mudar o jeito de jogar, a pegada. O São Paulo é um time que, o Campeonato Paulista, o que mais me dava orgulho de ver o São Paulo jogar, que era um time intenso. Um time intenso, um time ligado, um time que marcava sob pressão, atento na defesa. É um time intenso, que sentia, sabia o que era o jogo. Hoje o time de São Paulo, em uma partida joga dessa forma, como foi contra o Racing, e em outra, cara, tá vendo o mundo passar. Não dá pra ser dessa forma. Uma coisa é você perder um jogador, mas você não pode perder a essência de uma partida pra outra. Hoje o São Paulo não sabe qual que é a forma dele jogar. Então, cara, mas isso é uma coisa que a gente já conversa há muito tempo aqui nos Três Canteios, né? Sim. Que é que o São Paulo tava montando um time de 1 a 11, de novo, igualzinho ano passado. Eu sabia. E é a tecla que eu vou bater de novo, cara. Eu venho falando isso, ó. Aí o Gabs, não, porque o banco tá bom, e chegou o Benítez, Mas e chegou não sei Gabi, quem, chegou não sei quem. Lá, vamos lá. O time do São Paulo do ano passado... A cada 3 programas o Gabs se desmente. De 3 em 3 ele se desmente. É pra combinar com três Com 3 canteiros, canteiros, lógico. Cara, se você for analisar bem, ano passado, a equipe do São Paulo, titular, assim, não foi campeã, ramelou ali no último momento, perdeu, mas assim, foi uma equipe que jogou um bom futebol. Jogou um bom futebol por boa parte do campeonato e foi líder do campeonato por mais tempo que o próprio campeão, o Flamengo, que foi líder em 2 rodadas. Agora, aqueles jogadores que jogavam um bom futebol eram todos garotos, era um time que obviamente que ia ser irregular, mas eram garotos de muito potencial e a gente via esses garotos hoje, nesse ano, como uma boa opção, como complementares ao elenco. A gente esperava que esses jogadores, que esses garotos se desenvolvessem. Pelo contrário. Tá com saudade Quando do você Diniz. pensa que os jogadores estão se desenvolvendo, quando eles estão jogando bem, que eles estão jogando de uma forma intensa, de uma temporada para outra, se você traz opções para serem titulares, não é que a gente tá descartando aquilo lá, a gente pensa eles como opção. Só que aqueles jogadores que jogaram bem, que apresentaram bom futebol, não se desenvolveram. Cara, o Igor Gomes não consegue ter uma sequência, não consegue jogar bem. Sim, porque é diferente um jogador que joga bem num esquema encaixado, num time encaixado, e uma maneira de jogar encaixada, e um jogador que é bom, um jogador que tem talento, um jogador que você sabe que é diferente. E consegue se adaptar. Tudo bem, mas você é o mesmo O Gabriel Sara e o Igor Gomes só jogaram bem com o Diniz. Cara, só jogaram bem naquele campeonato brasileiro. O Sara hoje é um jogador extremamente mas eu tô importante pro pensando elenco. nesses dois porque eles eram os titulares do ano Sim, passado. eram a dupla de meias então, titulares. a dupla de meias titulares do São Paulo só jogou bola com o Diniz. E a gente falava, Igor Gomes é limitado, a mídia falava, o Igor Gomes é limitado, o Gabriel Sara é limitado, é um absurdo o São Paulo depender de um moleque como o Gabriel Sara para armação de jogada, é um absurdo o São Paulo precisar de Igor Gomes para fazer todas as marcações, enfim, aquela segunda linha de volante, e, cara, o São Paulo tava iludido. É o que eu venho falando aqui, cara, o problema de grandes times do Brasil hoje é que babam ovo de jogador mediano. Exatamente. De jogador mediano. O elenco do São Paulo no passado não era bom. E é isso que o São Paulo não conseguiu botar, que a direção... O São Paulo não era bom. Não, o time de 1 a 11 do São Paulo não era bom. E é isso que a direção não conseguia colocar na cabeça. Jogava um bom futebol porque estava encaixado, eram as peças, e aí saía uma peça, acabava o time. Só que, como que você fala? Pô, de 1 a 11 a gente tem um time bom, beleza. Saiu uma peça, o time fica um lixo. Então peraí, não é um time bom, cara. Não é um time que joga bem, Tudo é um bem. time encaixado, é um time entrosado, Sim, mas é diferente. Mas tinham peças ali que, por serem garotos, você cria a expectativa que no ano seguinte, eles tendo uma competição ali dentro do próprio elenco, você instigue esses jogadores e faça com que eles melhorem. Hoje o São Paulo é uma equipe mais bem treinada do que a equipe era na temporada passada. Você vê que é uma equipe que tem uma estrutura, que tem uma maneira de jogar. Só que assim, a irregularidade desses jogadores tem matado o time. Cara, não dá pra gente...
Cara, é irreconhecível a partida de um pra outro. É irreconhecível. Cara, o Igor Gomes, esse ano, ele só veio entrar em campo uma vez, que foi contra o Internacional. Foi a única boa partida do Igor Gomes durante todo o ano. Não dá pra um jogador que tem uma multa milionária, que o São Paulo adoraria fazer um dinheiro com ele, e ainda espero que faça, jogar uma partida por ano. Cara, o que aconteceu? O cara desaprendeu a jogar bola de um ano pra outro, cara? É o que eu tô falando. Não é É desaprender, exatamente isso que eu tô cara. falando. Não é desaprender a jogar futebol. É porque ele já tava encaixado. É diferente. É diferente. diferente um time encaixado Tudo bem. e um time com bons jogadores, cara. Por exemplo, Flamengo tava perdendo o São Paulo até os 20 do segundo tempo, mas tem excelentes jogadores que podem Sim. estar num momento ruim, num jogo ruim, nisso, naquilo, e podem fazer o que o Bruno Henrique fez de puxar pro meio Cara, e botar no ângulo. O Flamengo ganhando o jogo, ele foi lá e se propuseram a fazer algumas alterações e tal, o Renato Gaúcho mudou o time. Aí você olha pro banco, quem entra? Entra o Thiago Maia, aí entra o Pedro, aí entra... Cara, o Flamengo, o banco do Flamengo, eles seriam titulares dos nossos 3 times. Sim, mas essa Já não foi, é a inclusive, questão. O Thiago Maia já foi, Bruno Henrique já foi. É, o Flamengo Gabigol adora já o foi. jogadorzinho do Santos. É verdade, né? Diego já foi. Gustavo Henrique já foi. Nossa. Nossa senhora. Mas, Ai, cara, ai. é isso que eu tô te falando, Gabs. O time de São Sim. Paulo, o grande erro que você tá falando agora é a diretoria pensar exatamente isso. Olhar e falar, pô, o Igor Gomes tem um potencial legal, é um bom jogador, então não precisa contratar outro meia, porque tem o Benítez e o Igor Gomes. O Gabriel Sara é legal, então, puta, não precisa trazer outro cara porque tem o Rigoni e o Gabriel Sara. Só que, cara, não dá pra pensar nisso, sendo que o time só jogou porque tava encaixadinho, porque tava meio entrosado. É isso que a gente vem batendo na tecla, que a gente discute há muito tempo, desde o ano Sim, passado, sim. que é a questão de... O time de São Paulo no ano passado não era bom. E não ganhou o Campeonato Brasileiro porque não era bom. Não era um bom time, cara. Daqui a 5 anos a gente vai pegar esse elenco do São Paulo e a gente vai dar risada. Porque vai estar um no América Mineiro, outro no Penapolense, outro Itumbiara, no Itumbiara, entendeu? E aí a gente vai olhar e vai falar, como que esse Juazeirense. time quase foi campeão? Ainda tinha o Daniel Alves no meio. Nossa. Entende? Então era um time que jogava de uma forma e que se tirasse aquela forma de jogar, se fizesse alguma coisinha fora da casinha ali, matava. Foi o que aconteceu, o Foi. Luciano machucou. Foi, Foi exato. exatamente Foi exatamente o que aconteceu. Então, exatamente e aí o que aconteceu. no começo do ano eu falei, o São Paulo tá fazendo a mesma coisa que fez ano passado. E vai dar o mesmo resultado. É. O São E Paulo outra coisa? melhorou o elenco. É, mas mas assim, o São Paulo não contava com a quantidade de... Cara, De quê? De quê que o São Paulo não contava a quantidade? Não Do contava Benítez com o açougue que do virou Arboleda nosso ser departamento convocado. médico. Não, Mas, Gabs, ó, a gente já falou, pô, pegou uma parte de jogador que já tinha uma idade mais avançada. Tem alguns jogadores no elenco que já tem histórico no departamento Sim, médico. sim. Então, assim, são coisas que dá pra você prever, entendeu? São coisas que você, Exatamente. se você colocar, olhar, Exatamente. coloca no caderno o nome e coloca o histórico do cara do lado, ou a idade, né, por mais que seja, você sabe que ele não vai ter o mesmo rendimento em 3 jogos seguidos, Sim, por claro. exemplo. Exatamente. E, meu, torcedor tricolor, não se iludam. Vocês não vão ter o time titular sempre. Não, mas Nem isso vai é- ter 2, 3 jogos seguidos. Não vai ser, não ter nunca Isso mais eu o falo time desde o titular. primeiro Trescanteio. Eu nunca acreditei que o São Paulo fosse brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora sim, não dá pra gente brigar na parte de baixo da tabela. Tipo, da mesma forma que o São Paulo não... Eu não acredito que o São Paulo vai brigar pelo título, eu não acho que o São Paulo teria que estar brigando por uma zona de rebaixamento.